meus irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para refletir sobre a Palavra de Deus. 33º domingo do tempo comum. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Com este versículo, concluindo o Evangelho deste domingo, nós podemos também perceber toda a dimensão deste caminho do qual nós percorremos com Jesus sob o olhar do evangelista Lucas e chegamos então à nossa penúltima semana. Durante 33 semanas nós então caminhamos neste percurso catequético, vocacional, de reflexão e de compreensão do projeto de Deus para cada um de nós. Chegarmos com Jesus em Jerusalém e lá compreendermos todo este mistério da sua paixão, morte e ressurreição. A palavra de Deus deste final de semana, através das leituras, demonstra para nós todo o sentido da perseverança, o sentido então de envolver-nos cada vez mais com o projeto de Deus, de modo que Ele, acima de tudo, nos ajude a compreender a realidade da eternidade. Na primeira leitura da profecia de Malaquias, nós temos o relato da situação vivida pelo povo hebreu depois do exílio da Babilônia, ou seja, a reconstrução do templo, mas não há reconstrução da liberdade daquele povo. Vivem ainda sob opressão os sacerdotes, as pessoas que tinham funções dentro do templo, acabam então não exercendo como deveriam fazê-lo. Por isso o profeta grita, por isso o profeta proclama um dia em que o sol da justiça vai brilhar sobre todos aqueles que permanecem firmes diante do propósito do Senhor, diante do propósito da lei. Os pobres, principalmente, celebram sua esperança em Deus. E nós, onde está a nossa esperança diante também de tantas situações de opressão, de injustiça que nós contemplamos nos dias de hoje? Olhar para a primeira leitura da profecia de Malaquias é expressar, acima de tudo, aquilo que está na leitura. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Celebremos essa nossa esperança, celebremos esta nossa confiança em Deus. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos percebendo um elemento fundamental e de dificuldade para as comunidades, que eram algumas comunidades, as primeiras cristãs, elas então se desenvolveram na expectativa de que a plenitude, o julgamento final aconteceria logo depois do mistério da ressurreição de Jesus. E alguns então deixam de trabalhar, vão esperar esse fim do mundo. E aí Paulo demonstra a sua indignação com estas pessoas e principalmente aquelas que deixam de trabalhar tanto para a subsistência, deixam também de trabalhar para o desenvolvimento da fé. As primeiras comunidades cristãs, ou basicamente a comunidade de Tessalônica, elas se fundamentavam em 3 princípios: o trabalho, a oração e a convivência fraterna. Ou seja, trabalhavam, rezavam e procuravam expressar a sua comunhão e a sua solidariedade. Quando nós trazemos esta leitura para os dias de hoje, nós pensamos também quantos que pararam no meio do caminho, quantos que deixaram de trabalhar pela fé, de trabalhar para Deus, de trabalhar pela vida da igreja e, como a própria leitura nos diz, alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Esses dão margem para tantas outras coisas,
conflitos, fofocas, desunião e tantos outros elementos que o cercam diante da sua ocupação com aquilo que não é necessário e aquilo que não é fundamental dentro do projeto de Deus. Olhar para esta segunda leitura é também pensar em tantos que vivem a dignidade do trabalho, mas também lembrar de tantos que necessitam de uma oportunidade de trabalho. Continuamos rezando por eles e, acima de tudo, manifestando também, em algumas ocasiões, a nossa solidariedade, principalmente aqueles que passam fome, aqueles que necessitam do auxílio social da igreja. Por fim, no texto do Evangelho, nós temos um grande caminho que o Senhor convida-nos a pensar. O primeiro elemento que nós podemos destacar é, diante da reconstrução do templo, há uma grande necessidade de sinais. Como dizia, ver para crer. Nós também, às vezes, para crer na ação de Deus na nossa vida, necessitamos de tantos sinais. E o grande sinal a ser manifestado será o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O segundo aspecto é que no tempo de Jesus era comum muitas pessoas surgirem dizendo ser o Messias. E aí juntava aquele grupo de pessoas, ia atrás dele e ali então nada acontecia de diferente. Por isso Jesus dizia, tomai cuidado. Será que é só naquele tempo? Ou também nós temos hoje tantos que podem então influenciar grupos, influenciar pessoas com uma proposta vazia. Estejamos atentos à proposta que preenche, que vem de Jesus Cristo. Um terceiro aspecto que aparece é uma dimensão catastrófica, ou seja, o anúncio dos sinais da finitude, da dimensão temporal, dos conflitos, das guerras, elementos que precisam acontecer para se chegar à plenitude da vida, ou seja, a superação do elemento temporal para então passarmos ao tempo da graça de Deus, o tempo da vida plena em Deus, ou lá então, quando não se falar de tempo cronológico, mas de um tempo kairótico, ou seja, o tempo da graça de Deus, quando viveremos para a eternidade. Um quarto elemento que aparece no texto do Evangelho de hoje é a perseguição em decorrência da fé, ocasião para testemunhá-la, como diz a própria leitura. Quem de nós não sofre perseguições no exercício da fé, na vivência da nossa prática cristã e hoje numa sociedade cada vez mais que procura excluir Deus? Testemunhá-lo é um desafio, é enfrentar esta perseguição. Então, meu irmão, minha irmã, se esta perseguição ela está presente na sua vida, observe isso a partir do texto do Evangelho de hoje, uma ocasião para testemunhar a presença de Deus na sua vida. Por isso, o quinto e último elemento que aparece no texto do Evangelho é esta força que vem através da presença do Espírito Santo, ou seja, o Espírito que nos dá a condição de mantermos a comunhão com Deus, com Cristo, e ali permanecermos firmes para então ganhar a vida eterna. Celebremos este domingo nesta consciência de enfrentando os desafios, de enfrentando tantas situações de perseguição por causa da fé, mas que nós queremos trabalhar, não queremos viver ociosos, não queremos esperar simplesmente que o mundo acabe, mas queremos com convicção trabalhar pela fé, trabalhar pelo reino, trabalhar pela construção do projeto de Deus. Força e coragem para você aí na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, no seu ambiente. Permanecendo firmes, nós iremos ganhar a vida eterna.